Shavuot Tov Lekulam. Hoje vamos falar sobre algumas mitzvot que, em suma, em essência, se refere a uma, ou melhor, a duas, em duas bases, em duas fontes que nós temos, os nossos mestres, né, um Rishonim, Rabbeinu Moshe Ben Maimon, do Sefer Mitzvot, ligado à editora Beit Lubavitch do Rio de Janeiro, um achado, um tratado muito especial que eu recomendo. E tem aqui, em suma, os 613 mandamentos ordenados de acordo com o Rambam, como traz o Mishneh Torah. E o conciso livro das mitzvot, Sefer Mitzvot Akassar, do nosso Hagaon, Hafetz Chaim Rabbi Israel Meir HaKohen, conhecido pela Shemirat Halashon, as leis referentes à guarda da língua, da fala, para evitar o Lashon Hará, e também do Código de Leis, a Mishnah Berurah, que é o Código de Leis mais voltados para o nosso processo contemporâneo, assim como o próprio Shulchan Aruch Harav do Admor Hazaken. Só fazendo um adendo, que as mitzvot têm uma relação com a Torá Shekotev, a Torá que recebemos no Har Sinai através de Moshe Rabbeinu, diferente das alahot que recebemos diretamente dos nossos Rabbanei, através do próprio Shulchan Aruch, do Mechaber, Beyachad, junto com as inserções do Remar e de outros grandes mestres, como o próprio Shach, Tais e etc., o próprio Marshall, e com eles também o Admor Hazaken. Bom, no Sefer HaMitzvot ligado ao Rambam, nós temos a importância do Kibud Abaim, né? A questão de respeitar pai e mãe. O respeito do pai e da mãe é algo muito especial. Isso está vinculado a um dos 10 pronunciamentos que recebemos de Kadosh Baruch Hu, né? Mipiel, como traz a tradição marroquina, pela boca de Kadosh Baruch Hu, pela boca de Deus, não que seja boca, mas é uma metáfora, né? É um remes dessa tradição que a gente repercute. Referentes ao Rambam, a mitzvah lo ta'aseh, nós temos a partir do número, acredito que 330, só confirmar aqui. Só um momento. No 330 nós temos não amaldiçoar os pais. De que forma se faz amaldiçoar os pais? De forma, nos nossos dias, através do ato da Lashon Hará. Deus nos livre. Falar mal dos pais de forma direta ou indireta para qualquer pessoa, isso é uma forma de magoá-los, né, de amaldiçoar. Deus nos livre. E inclusive a maldição, né, de Deus nos livre, isso é citado numa série de Sanhedrin, que a pessoa até pode receber a pena disciplinar, né, a morte por lançamento de pedra. Deus nos livre. Na época do Sanhedrin, isso tem que ser feito um adendo, que para o próprio Sanhedrin, que é o sinédrio dos sábios, julgar alguém com pena de morte a cada 70 anos, se ele julgar um, assim traz o Maser de Makot, que é uma continuação do Maser de Sanhedrin, é considerado como um tribunal sanguinário. Entretanto, nós temos que ver que amaldiçoar os pais, falar mal dos pais, ou realmente amaldiçoar, é algo extremamente negativo e não se deve fazer de forma alguma, tanto em relação a Lahá, tanto em relação a aquilo que é Dere Eretz, que é o primeiro passo de todo aquele que caminha com Torá, que é a ética que a gente tem que ter com aqueles que nos trouxeram para o mundo, nos deram luz, carinho, amor. A gente tem que ser mais gratos, né? Temos que desenvolver uma das características do judaísmo
sempre, a todo momento, que é a Karatatov, que é a gratidão. Então a questão também do Kibud Abaim, referente à mitzvah 210 do Sefer HaMitzvot, do mandamento divino de honrar os pais. Então, caso os nossos pais já estejam indo com idades avançadas, indo para outros ciclos de vida, a gente tem que assegurar e ajudar naquilo que a gente puder, comida, bebida, roupa, calor, e sempre guiar seus passos, ter consciência e paciência com eles, que são os nossos pais, e honrar, né? De todas as formas. Honrar significa respeitá-los. E também a mitzvah número 211 do Sefer HaMitzvot, referente a temer e respeitar os pais. E de que forma a gente pode fazer isso? Deixar um assento para eles específico na mesa, na casa, não contradizer as suas palavras, e mais interpretações desses ensinamentos a gente já encontra numa série de Kiddushim, assim traz o nosso Ramba, o nosso mestre Ramba, através do Sefer HaMitzvot. E do conciso livro das mitzvot do mestre Hafetz Haim, o mestre da Mishnah Berurah e o Shemirat Halashon, exatamente dentro do seu Seder, da mitzvah número Men Aleph, que é 41, mitzvah Aseh Lechaved Ava Ve'im, a nossa obrigação de honrar pai e mãe, inclusive Deus nos livre se eles estiverem falecidos, a gente tem que lembrar da melhor forma possível. É proibido a gente lembrar os pais de forma pejorativa. A gente tem que buscar lembrar aquilo que trouxe, aquilo que enriqueceu, e honrar a sua memória. Também é um dever a todos aqueles que estão aqui, procurar fazer atos de Gemilut Hassidim, atos de bondade, Tzedakah, até o crescimento do estudo da Torá, Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá que vale o cumprimento de todas as mitzvot, para Leilu Nishmat do Abba Ve'ima. Então a gente tem que fazer tudo isso para a elevação de alma dos nossos pais. Já a mitzvah pela ordenação do Hafetz Haim número Men Beit, que é número 42, e até do seu cuidado e da reverência do Irat e Durar, a gente tem que evitar contradizer as palavras do nosso pai. Não é bem assim, eu acho que é isso. Imagine, ensinando um pai e a mãe. Às vezes, na vida, a gente tem que escutar algumas coisas e ter consciência que existem momentos para falar e existem momentos para calar, como traz Mishlei, o nosso Shlomo Hamela. E da mesma forma, nessa mitzvah de reverenciar o pai e a mãe, número 42 do conciso livro das mitzvot do Hafetz Haim, a gente também tem que ter um tratamento peculiar com os nossos pais, um tratamento com carinho. Querido papai, mamãe, tate, porque eles são muito especiais na nossa vida a todo momento. Então, dado a isso, nós temos que ter discernimento, como traz no Ilhot Deot do Rambam, né, que são as leis referentes ao caráter, nem tanto para a direita nem tanto para a esquerda, o caminho do meio. Então, vou trazer alguns casos para ilustrar esse fato. Primeiro, de 2 exemplos de famílias religiosas, famílias que já têm no cerne, sempre foram religiosas, etc. Então, em determinado momento, o pai religioso chama o filho e fala assim: filho, o papai é Shoihet, a Ima é Morá, o seu irmão é Soferistã, o seu tio é Balcorê, e você, o que você vai fazer? Você já está com 20 anos, etc. Vai querer continuar na Yeshiva, vai fazer algum curso específico? Aí o filho fala, né, toda a família ligada com Kedushá, trabalhando com a Havat Israel, com a Avodah Hashem, e o filho fala assim: eu quero ser surfista, né?
de uma família de rabinos de 3, 4 gerações. Imagina o choque do pai nesse ponto. Na época, isso inclusive, assim traz os nossos mestres, ele escreve uma carta para o seu Rebbe e fala: olha, meu filho quer ser surfista. Ele falou: vamos ver como as coisas são de acordo com nossa base de interpretação. Olha o Akaratatov, olha a gratidão. Me surpreende que seu filho queira ser surfista. Entretanto, é um excelente lugar para que ele possa ajudar os judeus a fazerem techuvá. E assim foi. Ele se tornou instrutor de surf para homens. E nesse interim ele fez a shlichut dele, ajudou muitos judeus a se aproximarem do judaísmo, passarem a voltar a comer caché, a frequentar a sinagoga e a casarem com judias, porque passou a recebê-los em Shabbos, na sua casa, com outras famílias também fazendo techuvá, e com isso garantiu uma continuidade do lar judaico. Num primeiro momento a gente não consegue compreender as peças que Kadosh Baruch Hu faz conosco em determinado momento, mas a gente tem que ser grato e deixar que as coisas aconteçam. Ferro com ferro dá fogo, mas a água apaga o fogo. E a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Primeiro eu comecei com um trecho, como traz o Pirkei Avot, que traz os nossos sábios, que é uma introdução a própria introdução ao Talmud, a primeira, também chamada da primeira Mishnah. Mas o próprio Rabi Akiva, o grande mestre Rabi Akiva, a fluidez, a leveza da água inconstante, ela quebra barreiras, ela consegue passar pela própria pedra. Assim tem que ser nossos sentimentos em relação aos pais, procurando melhorá-los. O segundo exemplo também de uma família religiosa, também uma família bem religiosa. Em determinado momento o pai se surpreende que vê o filho saindo um pouco do derech dati e passando a querer fazer faculdade, fazer cursos de espiritualidades orientais. Ele muito preocupado com aquilo. Foi consultar o próprio Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch quis conhecê-lo. Falou assim: você tem um potencial incrível. Ele falou: Rebbe, eu não sei o que fazer, eu sou aficionado por meditação e eu quero praticar yoga, mas meu pai fala que é avodazoires. Ele fala: realmente é avodazará, mas você tem uma missão. Você tem que desenvolver uma Kabbalah e uma yoga que seja pertinente a todos os judeus, dentro da nossa tradição. E a base para você conseguir fazer isso é através do Sefer Yetzirah, o livro das formações. Lá você pode trazer através das Otiot, que são as 22 letras que correspondem a parte dos 32 caminhos, que são as 22 letras mais as 10 Sefirot, a essência para, através das letras, criar posturas e respirações específicas. Então, imagine, cada letra é uma postura e ele forma palavras com isso, né? A Havá, Derech, etc. Ele ficou muito famoso. Eu vou depois, nesse vídeo, vou colocar, com o tempo eu vou colocar o link dele. É um Hassid Chabad que desenvolveu a chamada Kabbalah Yoga. E agora, um outro exemplo, uma família tradicional, a mãe começa a ficar muito preocupada porque os filhos chegam, querem se dedicar bastante a Toires, mas jogam coisas da mãe fora, etc. A gente tem que ser muito prudente com isso. A gente tem que respeitar nossos pais, independente do que sejam. Estamos na casa dos nossos pais, então a gente tem que respeitar nossos pais. E buscar entender que o que eles querem é o melhor pra gente. Então a gente tem que ter um contato, conversar com eles e ter paciência. A paciência, sim, tem que ter. Savlanut. Jamais a gente pode pegar as coisas, se eles não quiserem jogar fora e jogar, Deus nos livre. A gente tem que ter paciência, conversar com eles e saber que eles são muito importantes na nossa vida. Compartilhar também os nossos sonhos. Pai, mãe, eu quero fazer tal coisa da vida, o que você acha? Compartilhar, inseri-los, né, dentro do contexto pessoal e buscar crescer. Independente de qual via, se quer ser religioso, mas fazer isso sempre de formas harmônicas, em contato com os pais e com muita paciência, muito amor,
todos juntos dando um próximo passo com muita alegria. Então, Shavuot Tov e até breve.